Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nessa noite para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, hoje nós vamos continuar nossa série de estudos aí no Sermão do Monte. E hoje nós vamos focar a nossa atenção para o verso de número 8. Mas eu convido você a fazermos a leitura dos versos 1 a 12, que é a parte que compõe aí o Sermão do Monte, a fim de nós termos um panorama do contexto como um todo. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu a um monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o verso que nós vamos estudar hoje é o verso de número 8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que abra os nossos corações, as nossas mentes, a fim de entendermos a sua palavra. Nosso Pai, entramos na sua presença mais uma vez e rogamos o teu direcionamento nesse tempo que iremos adorar ao Senhor. Sim, iremos adorar ao Senhor enquanto estudamos a sua palavra. E eu rogo a ti, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa agir em nosso meio, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. A grande verdade que eu gostaria que os irmãos saíssem daqui lembrando nessa noite, pode ser resumida na seguinte frase. Não passou de novo. Simon, você pode passar o próximo para mim? Pode ser resumida na seguinte frase: somente os limpos de coração verão a Deus. Sem santidade, jamais permaneceremos em sua presença. Vamos repetir todos juntos, em uma só voz? Somente os limpos de coração verão a Deus. Sem santidade, jamais permaneceremos em sua presença. Mateus 5,8 nos diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é uma verdade profunda, irmãos. É algo que abrange, é um conceito que abrange toda a Escritura. O conceito da santidade aparece na Bíblia do início até o fim. O tema da pureza de coração é algo vasto. É um assunto que interliga muitos aspectos nas Escrituras. É uma ideia que está presente desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Essa afirmação nos mostra que a pureza de coração é essencial para nós termos uma visão clara de Deus. Ela abrange toda a nossa jornada espiritual, desde a criação até a consumação. Essa aqui é uma verdade que nós não podemos esgotar completamente. É um assunto que nós poderíamos gastar a nossa vida inteira estudando para buscar compreender melhor o seu significado central. E sem dúvida, irmãos, entendermos esse conceito da pureza, da santidade espiritual, enriquecerá muito a nossa caminhada cristã aqui nessa terra. E Jesus, ele ensinou que a pureza de coração não se trata apenas de uma obediência externa a leis e tradições. Mas ele vem aqui nos mostrar que essa pureza de coração é uma
transformação interna sincera. É muito mais do que simplesmente seguir um manualzinho de regras. Muitas vezes nós queremos viver a nossa vida cristã baseadas num manual de regras. A gente fala o que um cristão pode e o que ele não pode. E aí cada denominação tem seus usos e costumes. Uma fala, um crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode aquilo outro. E uma característica que tem destruído o cristianismo muitas vezes é essa tendência que o ser humano tem de ser cada vez mais legalista, onde a espiritualidade é medida por fatores externos, baseado no tamanho do cabelo, baseado no que você ouve, no que você vê simplesmente, como se isso fosse termômetro de espiritualidade. O que Jesus vai tratar aqui é que ele nos vai apresentar um conceito de que sim, ele quer transformação externa, mas essa transformação externa só é realmente válida diante de Deus quando ela acontece não de fora para dentro, mas ela deve acontecer de dentro para fora. É por isso que Jesus, durante tantos episódios registrados nas Escrituras, ele confronta os líderes religiosos da sua época. Por quê? Porque eles eram sepulcros caiados. Por fora pareciam belos monumentos, mas por dentro podridão. E ele enfatiza para aqueles religiosos, para aqueles líderes religiosos dos seus dias, a necessidade de um coração verdadeiramente limpo, de um coração humilde diante de Deus. Essa mensagem de Jesus, irmãos, era revolucionária naqueles dias. Por quê? Porque os fariseus, eles tinham como termômetro de qualidade espiritual fatores externos. Eles mediam a espiritualidade deles baseado em conceitos que eles mesmos haviam criado para determinar o nível de espiritualidade de alguém. E Jesus vem e destrói todos esses conceitos. Ele está ali trabalhando com esses indivíduos e mostrando a eles a necessidade que eles tinham de verdadeiramente terem corações limpos. Agora, essa realidade não era somente revolucionária nos dias de Cristo, essa é uma realidade revolucionária nos nossos dias também. As pessoas não dão a devida atenção à necessidade da santidade. Ele mostra aqui, através das Escrituras, que o ser humano, por si só, ele é incapaz de cumprir a lei por ele mesmo. Porque nós somos imperfeitos, caídos, mas através da sua morte e ressurreição, ele oferece a oportunidade para que o indivíduo ele tenha a sua redenção, o seu perdão, que é somente estendido àqueles que confiam nele. Então, no Sermão do Monte, Jesus ele apresentou as bem-aventuranças como um guia para aqueles que são cidadãos do reino dos céus. Cada bem-aventurança que nós já estudamos até aqui aponta para uma qualidade que Deus valoriza em seus cidadãos do reino. No caso, na bem-aventurança de hoje, a virtude que ele está destacando é a pureza de coração. E quando ele diz ser puro de coração, ele está fazendo uma referência à santidade. Ele está fazendo uma referência à honestidade, à busca pela justiça e um desejo de viver uma vida em retidão. O apóstolo Paulo, ele também falou sobre essa necessidade de transformação do coração quando ele escreveu aos Romanos. Ele descreveu como o Espírito de Deus, ele habita em nós e ele nos ajuda a vencer o pecado e a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Se você olhar para Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 5 a 9, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é o quê? Morte, ou seja, gera a morte. Mas a do Espírito produz o quê? Vida e paz. Quando nós olhamos no verso 7, ele continua dizendo: porque a inclinação da carne, ou seja, satisfazer a carne, cumprir os desejos da nossa carne, vai produzir o quê? Inimizade contra Deus.
pois não está sujeita à lei de Deus. A nossa carne, ela não está sujeita à lei, à vontade, o desejo que Deus tem para o seu povo. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, agora ele está falando com os cristãos, não estão na carne. Se você é um cristão verdadeiro, você não estará se entregando aos desejos da sua carne. Você estará militando contra os desejos da sua carne. Na verdade, alguém poderia me perguntar, pastor, eu não sei, já aconteceu muitas vezes isso. Pastor, eu não sei se eu sou salvo. Tantas vezes as pessoas chegam com esse dilema. E você concorda que é um dilema extremamente angustiante, né? Será que eu sou um cristão? E eu pergunto geralmente para essas pessoas, como é o seu relacionamento com o pecado? Ah, pastor, é uma luta, acho que eu não sou crente porque eu vivo pecando, eu tento, eu me esforço, eu luto, mas eu ainda caio no pecado. Falar, bem-vindo, você é um cristão. Porque um não cristão, ele não está nem aí. Ele simplesmente vive entregue ao pecado. A característica principal de alguém, um indivíduo, um cidadão do reino, é que ele luta contra a sua carne. Por isso que Paulo diz aqui no verso 9, vocês, porém, não estão na carne, mas estão aonde? No Espírito. Vocês não são controlados mais pela carne. Agora vocês são controlados pelo Espírito. Mas ele coloca um pormenor ali. Ele coloca um parêntese. Ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo nunca coloca uma certeza absoluta na vida da pessoa. Ele fala, se você de fato nasceu de novo, você vai ser caracterizado não pelo domínio da carne, mas por estar submisso ao Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sendo assim, irmãos, a bem-aventurança da pureza de coração aponta para a necessidade de nós sermos transformados interiormente pelo poder do Espírito Santo, permitindo que as nossas ações, que as nossas motivações sejam guiadas pelo amor a Ele. Deve existir mudança exterior? Sim. Mas a mudança exterior só é válida diante de Deus quando ela vem como fruto de uma mudança interior. Não adianta você trabalhar com o externo sem trabalhar o coração. Eu temo que essa é a grande falha da maioria dos pais. A maioria dos pais, nós como pais, e eu me incluo como tendo muitas vezes uma predisposição a agir dessa forma. Nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam e só. Desde que eles façam o que nós estamos mandando, tá bom. Mas nós não lidamos com o coração. Paul Tripp, Ted Tripp, eles escrevem muitos livros sobre esses assuntos, onde eles vão mostrar que a educação eficaz é aquela educação não somente que você condiciona o comportamento do seu filho. É fácil condicionar o comportamento do seu filho quando ele é pequeno. Você o ameaça com uma coisa ou outra e ele vai se submeter e você lidou com o externo. Mas e o coração? O que precisa ser transformado na vida dos nossos filhos é o coração. É o coração da criança que precisa ser pastoreado. E quando nós temos uma educação para os nossos filhos direcionada ao coração, lá na frente, os frutos serão colhidos em abundância. Agora, quando só lidamos com comportamentos externos, lá na frente, infelizmente, também os frutos serão colhidos, mas serão amargos. Irmãos, a pureza de coração, ela vai resultar num comportamento externo transformado, mas só vem quando há uma transformação que acontece de dentro para fora. Quando Jesus começou o seu ministério, irmãos, Israel estava enfrentando muitas dificuldades. Israel estava enfrentando uma reviravolta política. Eles estavam debaixo do poder do governo de Roma. Eles estavam sofrendo muito com uma crise econômica. Era a pobreza reinando em todos os lugares. Nos dias que Jesus iniciou seu ministério, Israel vivia uma crise também espiritual. O país então estava sob a opressão estrangeira. Os impostos eram pesados a Roma, mas o maior problema da nação de Israel era a sua fraqueza espiritual e a sua falta de fé. Mesmo que aqueles líderes religiosos daqueles dias, eles acreditassem que quando Jesus viesse, ele só iria resolver os problemas políticos ou os problemas econômicos. Eles nunca imaginaram que o que precisava de verdade mudar na vida deles era a questão espiritual.
É isso que se aplica nos nossos dias, irmãos. O verdadeiro problema do nosso país, por mais que nós muitas vezes possamos pensar que é político, que é econômico, não. O problema é espiritual. Falta de colocarmos Deus no trono. Muitas vezes a gente acha que as coisas espirituais estão boas. Não, está tudo bem. Dentro da minha análise de performance, que geralmente é baseada em me equiparar com uma pessoa que é inferior a mim, então você olha lá, olha, perto daquele assassino eu estou bem. Porque ele, olha, eu nunca fiz o que ele fez. E a gente tem essa tendência, né? De nos equipararmos com uma pessoa que fica aquém de nós. Mas não é a ele que nós devemos nos equiparar. Nós devemos olhar sempre para quem? Para a santidade de Deus. E se coloque diante da santidade de Deus e você vai ver o tamanho que você vai ficar. Você vai ver o quanto você precisa se submeter a Ele dia após dia. Os fariseus, eles eram uma influente força religiosa naquela época. Eles estavam promovendo uma religião legalista, ritualística, muitas vezes ligada à tradição. Muitos judeus se sentiam incapazes, naqueles dias, de viver a religiosidade apresentada pelos líderes religiosos judeus. E sabe o que isso gerava? Muita culpa. Muita frustração. Alguns líderes, eles estavam colocando um fardo pesado demais sobre o povo, para que eles pudessem se relacionar com Deus. Mas, na verdade, esses fardos faziam com que eles não enxergassem a graça de Deus que é apresentada. É nesse cenário, é num ambiente como esse, que surge João Batista. E João Batista ganha popularidade como um profeta radical que estava oferecendo alívio a esse sistema sufocante de regras e regras e regras religiosas que os fariseus estavam colocando. As pessoas naqueles dias, elas estavam ansiando por um caminho real de salvação. Elas estavam ansiosas por sentir o perdão de Deus pelos seus pecados. É por isso que Nicodemos, um fariseu, reconheceu que Jesus ele era o enviado por Deus, mas ainda assim ele se perguntava como que ele poderia agradar a Deus e ser justificado. Essa mesma pergunta também estava na mente de outros judeus sinceros naqueles dias. Muitas pessoas buscavam a vida eterna e a paz com Deus, mas elas não sabiam como alcançá-la. Algumas pessoas estavam dispostas a seguir a Deus, mas outras chegavam até Ele, e eles chegavam perguntando: Senhor, o que precisamos fazer? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus entregava a eles que era necessário submissão total. Vá, venda os seus bens, doe aos pobres, venha e me siga. E muitos foram embora entristecidos, porque achavam que era demais. Então, aqui nós temos Cristo falando nesse cenário, nesse contexto, e chamando todos os seus ouvintes a uma vida de santidade, de humildade, de submissão a Deus e à sua palavra. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco, depois de introduzir o tema para vocês. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais no texto aqui, a fim de nós compreendermos melhor. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Na primeira parte, em primeiro lugar, eu quero levar os irmãos a entender o que significa ser limpo de coração. Em segundo lugar, nós vamos aprender o caminho para nos tornarmos limpos de coração, que é a parte prática, provavelmente uma das partes principais da mensagem de hoje. E em terceiro lugar, nós vamos observar o resultado de nós sermos limpos de coração. Então nós veremos o significado, o caminho e o resultado. Vamos começar olhando para o nosso primeiro ponto. Vamos entender o que significa ser limpo de coração. E para nós entendermos isso, primeiramente nós vamos atentar ao significado da palavra coração. No verso 8 ele vai falar: bem-aventurados os limpos de coração. E esse termo coração aqui na Bíblia aparece como cardia, refere-se ao aspecto interior do ser humano, o seu lugar de pensamentos, ou seja, a sua personalidade. É predominantemente relacionado ao processo de pensar, não apenas às emoções. Quando a Bíblia fala sobre emoções, ela não se refere ao coração como nós fazemos hoje.
Nós, muitas vezes, associamos as emoções ao coração. Quando alguém está apaixonado, o que ele desenha? Um coração. Muitas vezes, na nossa cultura, isso é usado como um representante das emoções. Mas a Bíblia, no contexto bíblico, quando ela se refere às emoções humanas, ela se refere a outra parte do corpo. Ela se refere às entranhas. Isso mesmo, às tripas. Então, para eles, as entranhas eram o centro das emoções humanas. E vai me dizer que não faz sentido? Quando você está assustado, toma um susto ali, dá um frio na onde? Na barriga. Para eles, ali era o centro das emoções humanas. Contudo, na Bíblia também, o coração não era o centro das emoções, mas era o lugar dos pensamentos. Ok? Dentro da cultura judaica, o coração era o centro dos pensamentos, enquanto as entranhas eram o centro das emoções. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 4, versículo 23, isso fica muito claro para nós, quando diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem o quê? As fontes da vida. Jeremias, ele nos alerta em Jeremias capítulo 17, versículo 9, dizendo assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos diz que antes de executar o juízo do dilúvio, Deus olhou para a humanidade e o Senhor viu a maldade das pessoas, que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Mateus, capítulo 15, versículo 19, em Mateus, capítulo 15, versículo 19, o coração é mencionado, mais uma vez, como a fonte dos maus desígnios e más ações. Olha o que ele diz, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, Deus está interessado em agir nessa área, no interior do ser humano, no coração do homem. Por quê? Porque é ali que tudo acontece. É do coração do homem que flui tudo o que ele é. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O coração, então, é a fonte do pensar. O coração é a fonte do sentir, a fonte do agir. Por isso, Deus busca transformar os nossos corações em um coração, o quê? Puro. Tiago nos diz, no capítulo 4, no versículo 7, o seguinte, Tiago 4,7, ele diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora olha o que ele vai dizer no versículo 8. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, ou seja, vocês que têm vivido uma lealdade dividida, a ideia aqui é uma mente dividida no original. Vocês que têm vivido no mundo e com Deus, no mundo e com Deus, o que você deve fazer? Purifiquem o coração. Não importa o quão religioso você seja, não importa quantas vezes você vem para a igreja, não importa se você lê ou não lê a Bíblia simplesmente. Tudo isso é importante? De fato é. Mas você não está qualificado para entrar na presença de Deus se você não tiver um coração limpo. Davi foi um exemplo disso. Porque Deus o escolheu por causa do seu coração reto e firme, e não por coisas externas. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor disse a Samuel o seguinte, 1 Samuel 16, 7, não olhe, Deus falando a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o... Se você consegue dizer isso sem tremer, você não entendeu o que ele está dizendo aqui. Você consegue imaginar que Deus conhece o seu coração? O que faz isso? O que te faz pensar saber dessa realidade? A mim me traz vergonha.
a mim me faz tremer. A mim me faz me desesperar, porque o Senhor vê o meu coração. O salmista tinha essa certeza e ele disse no Salmo 57:7, ele diz assim: firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. É isso que nós devemos buscar na nossa vida. Buscar um coração firme. Por outro lado, Saul, que foi rejeitado por Deus, não era reto em seu coração. E isso o levou a desobedecer a Deus. Deus, então, procura aqueles cujos corações estão firmes nele. Não apenas aqueles que parecem religiosos por fora. Deus está preocupado com o coração. É crucial nós lembrarmos que Deus vê o interior do coração humano e Ele deseja que nós o busquemos verdadeiramente, com sinceridade e devoção. O salmista deixa isso claro para nós. Salmo de número 9, verso 1, diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. O louvor parte da onde? Da onde flui o louvor verdadeiro? Do coração. Se você não tem um coração transformado diante de Deus, você chega aqui no culto e você canta feito um nada, vazio. Só palavras lançadas da boca para fora, sem de fato meditar no que você está cantando. Eu temo, irmãos, que nós quebramos o mandamento de levar ou de citar o nome de Deus em vão, muitas vezes quando cantamos. Porque cantamos, grandioso és tu, mas nem meditamos naquilo que estamos falando. Nossa adoração deve vir de corações, cantarmos a partir de um coração que louva o Senhor. O salmista também nos diz no Salmo 19:14, ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. No Salmo 26:2 ele continua dizendo: examine-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Nós devemos nos aproximar do Senhor com corações limpos e firmes nele. No Salmo 27:8 ele complementa: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É o que o salmista está dizendo. Ao coração dele, ele ouvia, como se Deus o estivesse chamando: busque a minha presença. E como resultado desse chamamento externo de Deus, o que o salmista faz? Ele busca ao Senhor. Portanto, ser limpo de coração, esse é um resumo desse ponto. Ser limpo de coração significa ter uma mente e uma vontade transformadas por Deus, que resulta em emoções e ações que agradam a Ele. Então a transformação acontece aonde em primeiro lugar? No coração. E transborda para atitudes, emoções e pensamentos que agradam a Ele. O coração, então, é o centro da nossa personalidade. E é nesse lugar que Deus deseja reinar e nos moldar para a sua glória. Eu pergunto para você: Deus reina no seu coração? Deus reina no seu coração? A maior evidência de que Ele reina no seu coração é quando você vive uma vida pura. Uma vida santa diante dEle. Enquanto você vive carnalmente, cumprindo e satisfazendo os seus desejos, Deus não está nisso. Agora nós vamos entender, nós vamos nos atentar ao segundo termo presente aqui no versículo 8. No verso 8 ele fala: bem-aventurados os limpos. Nós já vimos o que significa coração, agora vamos olhar o que significa ser a palavra limpo. E muitas pessoas veem a pureza, a santidade, como algo sem graça, pertencente a pessoas estranhas e desagradáveis. Porque muitas vezes, irmãos, eu tenho que dar o braço a torcer, que muitos cristãos confundem santidade com ser estranho. E são coisas completamente distintas.
Ser santo diante de Deus é algo muito mais profundo do que simplesmente condicionar comportamento, como eu tenho dito para vocês. Agora, a palavra pureza no original, ela está ligada principalmente a uma purificação da sujeira. A ideia é ficar limpo. E no conceito que ele está aplicando aqui, que Jesus está aplicando aqui no Sermão do Monte, ele está falando que nós precisamos ser limpos de algo. Qual é esse algo que nós precisamos ser purificados? O pecado. O coração humano, então, é apresentado para nós aqui como contaminado, sujo pelo pecado e precisa ser purificado desse mesmo pecado. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: limpem as mãos, pecadores, e vocês indecisos, purifiquem o coração. É importante nós compreendermos esse conceito da pureza. É importante nós compreendermos que a pureza não é apenas uma questão de desejo, não é mesmo simplesmente uma questão de motivação. Ela vai além disso. É você dizer assim: eu quero ser santo, eu quero purificar a minha vida, mas você não faz nada para isso. Não é só o desejo de ser santo. É você trabalhar para purificar cada vez mais a sua vida e se esforçar para que isso aconteça. Ter uma motivação pura é importante, é essencial, mas também é necessário agir de forma santa, alinhada aos princípios de Deus. É uma combinação de motivação e ação. E Jesus enfatiza aqui que a pureza do coração, ao ensinar que é necessário ter uma única devoção, uma integridade espiritual, e não ser dividido em nossas motivações. Ele alerta que é impossível nós servirmos a dois senhores. Isso indica para nós a importância de termos uma lealdade, não termos uma mente dividida, mas nos alinharmos à palavra de Deus. E a pureza é então um estado em que a nossa motivação e as nossas ações, elas estão em harmonia com os princípios divinos. Portanto, irmãos, a pureza não é apenas uma comodidade vaga ou um conceito superior, mais distante, que talvez eu vá alcançar um dia. Quando? Só lá no céu. Mas eu sou pecador mesmo, então enquanto eu estou aqui na terra, está tudo certo, eu posso me revirar nessa lama, eu posso viver no pecado, porque a carne é fraca. O que Jesus vai falar aqui é completamente o contrário desse conceito. Ele está dizendo que um cristão, aqueles que são cidadãos do reino, eles são caracterizados por uma busca contínua pela santidade em todas as áreas da sua vida. Olha como o salmista clama ao Senhor no Salmo 51:10. E lembre-se do contexto do Salmo 51. O salmista foi pego no seu pecado. Ele está se sentindo sujo, contaminado pelo pecado. Ele está buscando a restauração. Mas ele ora ao Senhor dizendo assim: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós devemos clamar a Deus para criar em nós um coração puro. Para renovar o nosso espírito, para que ele seja correto diante dele. Nossas motivações, então, as nossas ações devem refletir a pureza de coração que Deus deseja em nós, para que nós possamos viver uma vida agradável aos seus olhos. E é interessante nós olharmos nas Escrituras esse conceito da pureza, porque a Bíblia nos apresenta 6 tipos de pureza. O primeiro tipo é a pureza que nós poderíamos chamar de pureza primitiva. É o tipo de pureza exclusiva de Deus. Deus é puro. Pureza, santidade caracteriza a essência de quem Deus é. Então é a pureza primitiva. Em segundo lugar, nós poderíamos definir aquilo que nós chamamos de pureza criada. Foi a pureza presente na criação antes da queda. Deus criou todas as coisas e viu ele que tudo era o quê? Bom, perfeito. É a pureza criada. Porém, essa pureza criada foi pervertida quando o pecado entrou na humanidade. O terceiro tipo de pureza é aquilo que nós poderíamos chamar de pureza posicional. É a pureza recebida quando nós confiamos em Jesus como Salvador.
Nesse momento, Deus, ele acredita em nossa conta a pureza de Cristo. E a partir do momento que nós somos salvos, nós não somos mais vistos por Deus na nossa impureza e pecaminosidade. Mas quando Deus olha para nós, é como se houvesse um filtro e a pureza e santidade de Deus ofusca nosso pecado. E Ele nos vê agora como puros. Isso é o que nós definimos como pureza posicional. Paulo diz em Romanos 4:5 as seguintes palavras. Romanos 4:5, ele diz assim: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A fé é creditada, a justiça em você, na sua vida, quando você tem fé. Gálatas capítulo 2, versículo 16, continua dizendo: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, eu mostrei para vocês a pureza primitiva, a pureza criada, a pureza posicional. Em quarto lugar, o quarto tipo de pureza seria aquilo que nós poderíamos chamar de pureza real. Essa pureza real está presente na nova natureza do crente. Nós somos justificados pela fé, conforme nós vimos nos versos que lemos recentemente, mas também somos santificados. Nós estamos sendo transformados em novas criaturas. Quando nós somos salvos, nós somos transformados em uma nova criatura. 1 Coríntios 5,17 nos diz: e assim, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a pureza real. O quinto aspecto da pureza é aquilo que nós poderíamos chamar de pureza prática. Esse tipo de pureza, agora, exige o nosso esforço. É a pureza na vida diária. Nós devemos lutar para alcançá-la e exibi-la na nossa vida dia após dia. Perceba que todas as outras 4 anteriores não têm nada a ver com a gente diretamente. Agora, a quinta, que é a pureza prática, essa depende da nossa atitude, do nosso esforço. E Deus nos exorta, vez após vez nas Escrituras, a purificarmos as nossas vidas de toda a impureza, buscando a santidade em temor a Ele. Quando Paulo se dirige aos coríntios, aos crentes em Corinto, ele diz no capítulo 7 de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, e ele aqui tinha acabado de falar da magnitude, da grandiosidade da nossa salvação. E ele diz, uma vez que nós temos tão grandes promessas, o que nós devemos fazer? O que compete a nós agora? A salvação, nós ganhamos? Nós conseguimos conquistar a salvação? Sim ou não? Não. Mas a santificação, a pureza no aspecto prático, é uma parte que compete a nós também. Por isso que ele diz, portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quem tem que se aperfeiçoar aqui? Ao mesmo tempo que é Deus quem me purifica, mas eu também tenho a minha responsabilidade. É aquilo que nós chamamos de uma participação, uma cooperação divino-humana. Eu me submeto ao mesmo tempo que Deus age me purificando. É o mesmo conceito que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16. Ele fala, como filhos obedientes, agora nós somos filhos de Deus, e Deus quer filhos de que forma? Obedientes. E como nós viveremos essa obediência? Ele diz, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Ou seja, não vivam para satisfazer os desejos da carne não redimida, quando ainda estavam na ignorância. Verso 15, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem.
E ele finaliza verso 16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A pureza terrena, ela nunca será perfeita. Nunca viveremos na plenitude da santidade que Deus quer. Mas Deus deseja que nós vivamos do modo mais puro possível. Deus não aceita qualquer coisa. Ele não se relaciona com o pecado. Quando o pecado entra, ele sai. Agora, apesar das tentações, que nós muitas vezes somos bombardeados todos os dias, ele promete sempre nos dar uma saída. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Não tem nada que nós somos tentados que nós não fôssemos capazes de resistir. A gente muitas vezes usa como um álibi, a carne é fraca. Sim, ela é, mas o Espírito de Deus é forte. E nós nunca seremos expostos a uma tentação que nós não sejamos capazes de resistir. E ele continua dizendo, mas Deus é fiel. Amém por isso, não é verdade? Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Se for algo grande demais para você, Ele vai dar o quê? Um escape. Uma possibilidade de você sair e vencer, nem que seja fugindo, mas você vai conseguir. E quando falharmos, irmãos, e isso vai acontecer tristemente. 1 João 9 nos promete que se nós nos arrependermos, Ele nos perdoa. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós vimos esses 5 aspectos da pureza. Agora o sexto e último aspecto dessa pureza é a pureza final. Qual será essa pureza final? Ela será experimentada somente na glória celestial, onde nós seremos completamente purificados e nós seremos semelhantes a Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu anseio por esse dia. Eu estou cansado de lutar contra a minha carne. Muitas vezes eu estou cansado de lutar contra os meus desejos caídos, dia após dia. Mas a promessa que nós temos nas Escrituras é que essa luta um dia vai cessar. 1 João nos diz no capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2. João diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ele quem? Jesus. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa motivação. Então nós já entendemos o que significa ser limpo de coração. Em segundo lugar, vamos aprender o caminho para nos tornarmos limpos de coração. E essa provavelmente é a parte mais importante. Como nós podemos nos tornar limpos de coração? A busca pela pureza do coração é uma jornada presente na vida do cristão enquanto ele estiver aqui nessa terra. Não ache que você vai alcançá-la em plenitude enquanto você viver aqui. Nós vivemos em um mundo dominado pelo pecado, repleto de tentações que querem muitas vezes nos assediar e nos desviar do caminho correto. No entanto, Deus nos oferece caminhos para permanecermos firmes e nos aproximarmos cada vez mais dele. Como podemos viver uma vida pura? Se você tem uma caneta e um papel, pode anotar. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer nossa própria fraqueza e dependência de Deus. Se você se acha o fortão, se você se acha o espiritual, você está a um passo da queda. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É fundamental nós compreendermos que a pureza de coração não pode ser alcançada por nossos próprios esforços. Você não é mais forte do que o pecado. Entenda isso. As pessoas que mais ouvi dizer, não, isso aí é tranquilo para nós não vamos cair. Caem.
Não flerte com o pecado. Não deixe uma porta aberta para que o pecado entre, porque uma vez que ele tem esse acesso, ele entra e ele muitas vezes quer reinar no nosso corpo. Por mais que nós tenhamos boas intenções ou boas pessoas, ou nós queiramos fazer coisas boas, nós nunca podemos subestimar o poder que o pecado tem, e ele quer muitas vezes nos arrebatar. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e por causa disso estão destituídos da glória de Deus. Sendo assim, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. A pureza de coração começa com a fé em Jesus Cristo. O primeiro passo para sermos puros de coração é depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando nós cremos no seu sacrifício na cruz, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós recebemos a justiça e a pureza de Cristo que é creditado em nós. E é por meio da fé nele que nós somos purificados e reconciliados com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, a pureza do coração não é apenas uma posição declarada, ela é também um processo contínuo de transformação. Após nós sermos salvos, nós somos chamados a viver agora de maneira santa e em conformidade com a vontade de Deus. Uma vez que nós somos chamados agora filhos de Deus, e Deus é caracterizado por santidade, como filhos dele, nós devemos também ter essa marca presente nas nossas vidas. Se a santidade não está presente nas nossas vidas, se não é algo que nós buscamos, que nós ansiamos, nós não podemos nos intitular filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, reconheça a sua fraqueza e dependência de Deus. Em segundo lugar, para vivermos vidas puras, precisamos saber que a palavra de Deus é essencial. Ok? A palavra de Deus é essencial. É triste, irmãos, mas em quase todas as conversas, para não dizer todas, que eu tenho com pessoas que estão titubeando na fé, que estão tropeçando, que estão se afastando dos caminhos do Senhor, é praticamente unânime a mesma resposta eu recebo à pergunta que eu faço. Eu pergunto: como vai a vida devocional? Como vai a leitura bíblica? Como vai o tempo de oração? E a resposta é sempre a mesma. Tá mal. Tá mal. É óbvio que você vai fazer o quê? Vai estar longe de Deus. Porque se nós queremos viver vidas puras, nós precisamos nos aproximar da palavra. Nesse processo de santificação, a palavra de Deus, ela desempenha um papel fundamental. A Bíblia, ela é uma fonte de instrução e de orientação para a vida do cristão. Ela nos ensina o que é ser puro. Ela nos ensina o que é ser justo, ela nos ensina o que é verdadeiro. E quando nós nos mergulhamos na palavra regularmente, meditamos nela de dia e de noite, as nossas mentes, os nossos corações são renovados e transformados. Se nós não fizermos isso, nós iremos cada vez mais ser obscurecidos pelo pecado. Eu não sei se você já percebeu, mas na Igreja Batista Nova Vida, o quanto de ênfase você recebe para você ter uma vida devocional? O quanto de exortações nessa área você recebe? É constante. Nós estamos aqui sempre propagando o plano de leitura, exortando os irmãos: leia a palavra, medite na palavra, estude as Escrituras, faça isso todos os dias, para o seu bem. É para o seu próprio crescimento e para a sua própria santificação. O salmista diz no Salmo 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta vem: observando segundo a tua palavra. Estava lendo um artigo, até compartilhei no meu Instagram essa semana, onde falava sobre a triste realidade estatística dos Estados Unidos, onde 80% dos jovens cristãos eles abandonam os caminhos de Deus quando chegam na universidade. 80%. Consegue ver o tamanho desse número? Sabe por que muitas vezes isso acontece? Obviamente, a resposta mais
clara e direta seria: muitos desses, de fato, nunca nasceram de novo. Essa é a realidade. Por mais que a gente quer se convencer do contrário. E eu entendo, muitas vezes a gente quer se convencer do contrário. Mas a grande realidade é que a vida desses muitas vezes refletem pessoas que nunca conheceram a verdade. Porque aquele que guarda puro o seu caminho é aquele que observa segundo a palavra. Esse é o caminho para o jovem não se perder na universidade, no trabalho secular, em qualquer outro contexto que ele esteja. Precisamos expor os nossos filhos às Escrituras todos os dias, todos os momentos. Precisamos cumprir o que Deuteronômio nos diz de inculcar na cabeça dos nossos filhos a lei de Deus. É por isso que nós gastamos tanto tempo ensinando e catequizando os nossos filhos, porque nós queremos que essas sementes que são plantadas hoje, enquanto eles são crianças e esponjinhas ali, né, absorvem com uma velocidade tremenda. Eu sento com a minha filha para decorar uma pergunta como a de hoje, e quando eu penso que eu estou começando, ela já decorou. E eu falo: não, você está de brincadeira, você não decorou ainda. E ela já decorou. Eles absorvem isso com uma facilidade tremenda. Eles querem isso, pai, aproveitem, porque um dia eles não vão querer mais. Aproveite essa brecha que você tem de tempo para expor as Escrituras. É dessa forma que ele será purificado o seu caminho. O salmista continua dizendo, no mesmo Salmo 119, mas no verso 11, ele fala: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o maior sistema de proteção contra o pecado e para nós sermos puros. Guardar a palavra. Enquanto você estiver levando na brincadeira o seu tempo devocional, você está correndo risco. Você é um alvo para ser o próximo a cair e se entregar às paixões da sua carne, a cair no pecado. E não vá dizer que você não foi alertado, porque estou fazendo isso mais uma vez. Leia, medite, aplique a palavra de Deus. Então, em segundo lugar, viva vidas. Para vivermos vidas purificadas, precisamos saber que a palavra de Deus é essencial. Em terceiro lugar, para vivermos vidas puras, a oração é fundamental. Nós devemos orar para termos vidas puras. Porque quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E qual era um pedido que o salmista fazia para o Senhor constantemente? Nós devemos orar como Davi orou ao Senhor no Salmo 51:10, que nós já lemos, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor pedindo para que ele fizesse de você mais puro? Já parou para pensar? Qual foi a última vez? Nós oramos constantemente pedindo por bens, por cura, por tantas coisas. Mas qual foi a última vez que você orou assim como Davi, pedindo pureza? É através dessa comunicação com Deus que nós podemos confessar os nossos pecados, buscar orientação, forças para resistir à tentação. Está difícil vencer o pecado? O pecado tem te tentado tenazmente? Ore. Tire um tempo para orar ao Senhor, dobre os seus joelhos. Cada vez que o crente está ajoelhado, orando ao Senhor, ele está em pé espiritualmente. Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículo 13, pedindo ao Pai que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Devemos orar dessa forma. Ele nos ensinou que essa é a base da oração padrão. E muitas vezes nos esquecemos. Não pedimos ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração limpo. Me ajude a ser mais santo durante essa semana. Me ajude a ser mais santo com o meu linguajar essa semana, Senhor. O Senhor sabe da luta que eu tenho enfrentado com a minha própria língua, me ajude. O Senhor sabe que eu tenho colocado coisas que não agradam ao Senhor no meu pensamento, nos meus olhos. Me ajude a ser mais santo, a vencer isso. Devemos estar constantemente diante do Senhor, orando para termos uma vida pura. É fundamental uma vida de oração. Em quarto lugar, para vivermos vidas puras, precisamos ser controlados pelo Espírito Santo e seguir a sua orientação. Gálatas 5,16 nos lembra dessa verdade. Quando Paulo diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais, e esse jamais no original aqui é um não enfático.
É aquele não categórico, que ele diz que quando nós vivemos o Espírito, não existe a possibilidade de nós satisfazermos os desejos da carne. Você quer vencer a sua carne? A vitória nessa área vem através da submissão ao Espírito. Em quinto lugar, para vivermos vidas puras, é essencial buscarmos comunhão com outros cristãos na igreja. A vida em comunidade, preste atenção, a vida em comunidade, dentro da igreja local, quando você tem comunhão com outros irmãos, quando você se relaciona com os homens, quando você se relaciona na união de senhoras, mulheres, quando você, jovem, se envolve com a mocidade da igreja, quando você, criança, está ativa, realizando as atividades do grupo de juniores, e seja lá qual for as atividades que todos os grupos têm, quando nós nos fortalecemos nessa comunhão, isso é um sistema que nos protege contra o pecado. E nos fortalece e nos encoraja na caminhada da fé. Viver uma vida de comunidade, irmãos, é essencial porque quando nós percebemos que alguém está se afastando, é papel da igreja ir lá e falar, mais para cá, você está correndo risco. Você está se afastando do caminho. E a igreja entra em ação para trazer essas pessoas de volta. Quando você se isola, você começa a se colocar como um alvo e Satanás, você se torna presa fácil. Nós somos chamados nas escrituras de ovelhas. Ovelhas são conhecidas por vida em rebanho e não individual. Quando ela se afasta, ela se torna presa fácil. Quando nós vivemos uma vida em comunidade, irmãos, nós podemos compartilhar nossas lutas, nossas vitórias, orar uns pelos outros, receber apoio, encorajamento quando nós enfrentamos desafios nessa jornada rumo à pureza de coração. Por isso que o autor de Hebreus nos diz no capítulo 10, no versículo 24. Hebreus 10, 24, ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e no que mais? Na prática de boas obras. Nós somos chamados aqui pelo autor de Hebreus a fazer o quê? Animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Agora, como nós fazemos isso? Como você anima o seu irmão em Cristo? Você quer animá-lo ou quer desanimá-lo? Animar. Nós queremos animar os nossos irmãos. Como nós podemos fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo? Ele vai dizer no versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Não deixe de frequentar a reunião da igreja, as atividades, os cultos, porque já era lá naquela época, infelizmente, os costumes de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quando nós vivemos essa vida em comunidade como igreja, você precisa de uma igreja local, saudável, para poder viver uma vida de santidade. É essencial. Isso vai te ajudar tremendamente. Em sexto lugar, para vivermos vidas puras, é importante guardarmos nossos olhos e os nossos ouvidos do mal. Nós vivemos em um mundo dominado pelo pecado. Nós estamos cada vez mais expostos às influências pecaminosas. E essas influências chegam muitas vezes através dos filmes, das mídias, das Barbies no cinema, e tantas outras coisas que muitas vezes começam a chegar e vão tenazmente nos assediando, e vão nos cercando, e você vai começando a absorver tudo aquilo como, tem nada a ver, não tem problema, e você vai começando a perceber o tamanho da magnitude que muitas vezes isso traz. Nós precisamos guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos do mal. Nós vivemos em um mundo dominado pelo pecado. E ele tenta nos atrair através das mídias, das redes sociais e das interações cotidianas. Nós precisamos ser seletivos em relação ao que nós permitimos em nossas vidas. Nós precisamos nos proteger os nossos corações dessas influências que podem nos afastar do caminho de Deus.
salmista nos diz no Salmo 101, verso 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se apegará a mim. Precisamos ter decisões radicais com relação ao que nós expomos às nossas vidas. Então nós já entendemos o que significa ser limpo de coração. Também já aprendemos o caminho para nos tornarmos limpos de coração. Por último, e é bem menor, pode ficar tranquilo. Em terceiro lugar, nós vamos observar o resultado de sermos limpos de coração. Qual é esse resultado? Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Qual é a grande bênção daqueles que vivem vidas puras? Eles verão a Deus. E esse termo grego aqui dá a ideia de que não é que um dia verão uma vez. Não. Eles verão a Deus continuamente. Ele poderia ser traduzido aqui que aqueles que são limpos de coração, eles verão continuamente a Deus. Você sabe o que acontece quando o seu coração é purificado para a salvação? Você vive na esperança de Deus. Você o compreende, percebe que Ele está presente e o vê com seus olhos espirituais. Você vai ter o desejo que Moisés teve. Moisés, em Êxodo capítulo 33, verso 18, ele diz: peço que mostre a tua glória. O que ele queria ver? A Deus. Aquele cujo coração é purificado por Jesus Cristo vê continuamente, frequentemente a glória de Deus. A pureza de coração purifica os olhos da alma para que Deus seja visível. Pergunto para você nessa noite: você quer ver a Deus? Purifique o seu coração. Purifique o seu coração. Um dia você verá a Deus com seus próprios olhos. E assim como diz João, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E que grandioso dia será quando vermos o Senhor face a face, em toda a sua perfeição e sua santidade. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de sermos desafiados pela sua palavra. E ajude-nos, assim como ensinado nessa bem-aventurança, a sermos santos, a termos corações purificados diante do Senhor, porque somente assim veremos a Ti. Eu peço que o Senhor trabalhe nos corações de pessoas aqui que estão brincando, talvez, com essa realidade, e que elas possam se arrepender e buscar o caminho da santificação, como foi apresentado. Que elas possam se submeter ao ensino da Tua palavra. E para cada cristão aqui, que nós possamos levar a sério esse conceito da santificação e buscá-la dia após dia nas nossas vidas. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.